Meu nome é Helena. Tenho 36 anos. Trabalho como ilustradora freelancer. Por isso, trabalho principalmente de casa. No entanto, minha vida diária está longe da imagem relaxada de trabalhar enquanto faço tarefas domésticas que a maioria das pessoas pode imaginar sobre trabalhar em casa. Frequentemente, me vejo sentada à minha mesa o dia todo. E, antes que perceba, já é noite. Tenho outro trabalho importante, que é fazer as tarefas domésticas. Tenho um marido da mesma idade, Tiago. Como Tiago é um vendedor, geralmente cuido da casa. Nos conhecemos no casamento de um amigo. Você tem um talento incrível. Deve ser bom poder trabalhar de casa, Tiago me elogiou quando nos conhecemos. E assim começamos a namorar e nos casamos aos 29 anos. No entanto, após nos casarmos, percebi algo. Tiago mal faz qualquer coisa em casa. Se o trabalho se acumula e o jantar atrasa, sou repreendida como se fosse o fim do mundo. Ei, o jantar ainda não está pronto? Você ficou em casa o dia todo, não foi? Desculpe, mas tive prazos sobrepostos e nem consegui pensar em ir às compras. Você está em casa e nem consegue fazer uma refeição. Isso não é só ineficiência. Tiago começou a polir seus tacos de golfe para a competição do dia seguinte, parecendo exasperado. Tiago é bastante bom no golfe, gabando-se de seus troféus e medalhas em uma vitrine para amigos que visitam. Mas, voltando ao ponto, Tiago só pensa em si mesmo e não faz nada em casa. O que você acha que eu casei com você por, se você trabalha de casa? Fiquei chocada com as palavras de Tiago, pensando que ele havia casado comigo, esperando não fazer nenhuma tarefa doméstica ele mesmo. Ei, isso é muito severo. É como se você me considerasse uma empregada gratuita. Fiquei chocada com os pensamentos calculistas de Tiago. O que há de tão severo nisso? É natural pensar nos benefícios do casamento, Tiago disse nonchalantemente. Tudo bem. Vou dormir, disse, indo rapidamente para o quarto. No dia seguinte, tive uma rara reunião externa com um cliente. Cheguei em casa. Desculpe, estou atrasada. Quando cheguei em casa, Tiago já estava lá, brincando com seu telefone na sala de estar. À sua frente, havia lixo de fast food. Espera, não tem nada para mim. Não, não tem. Fiquei triste. Também estou trabalhando, sustentando nossas finanças. Sabe, te disse que ia chegar tarde hoje por causa do trabalho, então pedi para você cuidar do jantar. Apesar de ambos trabalharmos, parece que só eu sou esperada para fazer as tarefas domésticas, o que me frustra. Para de reclamar. É normal você fazer isso, já que trabalha de casa. Não seja tão egoísta, mas eu geralmente faço, certo? Só perguntei por que ia chegar tarde hoje. Percebendo que discutir mais com Tiago seria inútil, pensei. Só quero largar minhas coisas e descansar um pouco. Quando fui para meu escritório, notei algo estranho. Meus documentos de trabalho, absolutamente necessários para meu trabalho, haviam sumido. Ei, meus documentos de trabalho estão faltando. Eu joguei fora. Jogou fora? Por que você faria isso? Precisava de mais espaço para meus troféus e tacos de golfe. Tudo bem. Seu trabalho é só desenhar. Você pode fazer isso sem esses documentos. Só desenhar. É assim que você vê meu trabalho. Cheguei ao meu limite de paciência, mas respirei fundo e continuei como se nada tivesse acontecido. Percebi que ficar brava ali não ajudaria em nada naquele momento. Queria manter nosso relacionamento em bons termos. A propósito, o aniversário do Tiago é na próxima semana, não é? Vou me esforçar para fazer um bolo. Então, certifique-se de chegar cedo em casa nesse dia. O que é isso de repente? Você é bipolar ou algo assim? Isso é assustador. Tiago estava desconfiado do meu sorriso repentino. Queria manter um relacionamento pacífico entre nós. Por favor? Tá, Tiago respondeu, parecendo irritado enquanto mexia em seu smartphone enquanto eu insistia no assunto. Mas, na véspera de seu aniversário, enquanto jantávamos, Tiago mencionou como se acabasse de lembrar.
Vou fazer uma viagem de negócios durante a noite amanhã, então não se preocupe com o jantar para mim. O quê? Mas prometemos comer o bolo juntos no dia. Ah, prometemos? Não me lembro. Naquele momento, meus sentimentos por Tiago desmoronaram. Sinto-me estúpida por tentar tanto fazer as coisas funcionarem. As quiz. Já fiz o bolo. Murmurei, ao que Tiago respondeu. Você fez um bolo caseiro? Só jogue fora e limpe a casa enquanto estou fora. Bem, então vou comer minha parte do bolo e jogar fora o resto junto com qualquer outra coisa considerada desnecessária. Está bem para você? Perguntei a Tiago para confirmar. Para de reclamar. Não comeria seu bolo caseiro, estando aí ou não. Só jogue fora. Tudo bem. Vou garantir que tudo seja jogado fora limpinho. Concordei e fui para o meu quarto continuar meu trabalho. Certifique-se de fazer direito, Tiago chamou preguiçosamente para minhas costas enquanto eu ia para o quarto. Virando-me, vi Tiago absorto novamente em seu jogo de smartphone. Você pode agir todo despreocupado agora, mas vou garantir que se arrependa disso. Murmurei alto o suficiente para Tiago possivelmente ouvir, ao que ele perguntou de mau humor. Você disse algo? Não, nada. Saí da sala de estar como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, após Tiago partir para sua viagem de negócios, acordei sem pressa. Tive muito trabalho para fazer ontem, então consegui eliminar um acúmulo de tarefas. Dormi mais do que o habitual, então me sinto bastante revigorada. Indo para a sala de estar, vi os restos do café da manhã de Tiago, pão espalhado e café pela metade deixado como estava. Parecia uma pequena vingança por não ter preparado o café da manhã no dia em que ele partiu para a viagem. Limparei isso mais tarde. Preparei um café com elegância e comi uma fatia do bolo que tinha feito para Tiago. Estava um pouco doce demais, então uma fatia foi suficiente. Certo, vamos começar. Seguindo as ordens de Tiago, comecei a limpar a casa. Primeiro, joguei o bolo restante no lixo. Sinto muito por desperdiçar comida. Senti-me genuinamente desculpada ao descartá-lo. Então, lembrando da aprovação de Tiago à minha sugestão de jogar fora o bolo junto com qualquer outra coisa considerada desnecessária, comecei a remover todos os itens relacionados ao bofe de Tiago da casa. Sorrow. O que é isso? Não precisamos de tantos da mesma coisa. Vamos jogar isso fora. Sendo leiga em golfe, carreguei tacos de golfe de aparência similar. Isso também é desnecessário. Um troféu é suficiente, certo? Empacotei descuidadamente troféus e medalhas, arrumados ordenadamente em uma vitrine, em uma caixa de papelão. Tiago os polia cuidadosamente, mas eles estavam apenas atrapalhando. Vamos jogar isso fora também. Continuei empacotando tudo o que considerava desnecessário em caixas. Inicialmente, pensei em realmente jogá-los fora, como tinha sido feito comigo, mas não queria criar uma situação onde eu estivesse em falta. Então, movi-os para uma unidade de armazenamento alugada previamente. Quem diria, 3 cargas de carro. Sério, ele apenas acumula muitas coisas. Ao terminar de mover todas as caixas, estava suando por todo o corpo. Sendo normalmente sedentária, meu corpo gritava pelo exercício inesperado. Uau, está tão limpo agora. Olhando ao redor da casa arrumada, murmurei para mim mesma. Certo, tudo o que é desnecessário foi embora. Depois de arrumar tudo a meu gosto, empacotei minhas coisas e voltei para a casa dos meus pais. 3 dias depois, Tiago, presumivelmente tendo retornado de sua viagem de negócios, me ligou em pânico após ver o estado da casa. Ei, onde você está agora? E o que aconteceu com minhas coisas? A casa está quase vazia. Instintivamente afastei o telefone do ouvido, temendo pelos meus tímpanos. Para de gritar. Estou na casa dos meus pais e suas coisas. Eu as joguei fora. Você as jogou fora? Está brincando comigo? Você sabe que elas eram importantes para mim, certo? Claro que sei. Mas você deu sua permissão, não deu? Ok, para quê? Tiago parecia não ter nenhuma lembrança de sua resposta.
Mencionei que, junto com o bolo, qualquer coisa que eu considerasse desnecessária poderia ser jogada fora. Então, eu fiz exatamente isso. De qualquer forma, volte para casa primeiro. Conversaremos depois disso. Não quero voltar para aquela casa. Vou enviar um URL para o meu telefone. Vamos nos encontrar lá enquanto falamos. Enviei a Tiago a localização através do nosso chat no aplicativo de mensagens. Por que você escolheria um lugar desses? Tiago se confusou. Eu já tinha tomado minha decisão. Vamos discutir os detalhes lá. Até mais. Ei, desliguei sem esperar pela resposta de Tiago. No dia seguinte, cheguei ao local do encontro mais cedo e esperei por Tiago enquanto estava sentada em uma cadeira. Você jogou fora minhas coisas importantes. Tiago irrompeu pela porta, fervendo de raiva. Você está atrasado. Oh, você parece bastante desgastado após apenas alguns dias. O rosto do Tiago tinha espinhas, e sua pele estava áspera. Sua camisa estava amarrotada e faltava limpeza. Provavelmente, sem eu cozinhar, ele recorreu a fast foods. Tiago, que quase nunca passava roupa, provavelmente usava sua lavanderia direto. Ao ver Tiago incapaz de mais do que eu pensava, suspirei. Sério. É triste quão pouco você consegue fazer. O que você disse? Está gostando desta situação? Tiago gritou, sentindo-se insultado. Mas quando ele estava prestes a elevar a voz novamente, notou o advogado sentado ao meu lado e se calou imediatamente. Sim, o lugar que eu havia escolhido era um escritório de advocacia, conhecido por lidar com casos de divórcio. Pare de guardar rancor porque eu limpei para você. Além disso, você joga fora minhas ferramentas de trabalho sem perguntar. Você realmente pode falar? Disse eu, soando irritada, e o rosto de Tiago ficou vermelho. O quê? Você me trouxe aqui para me processar. Não vou me incomodar com coisas tão problemáticas. Eu só quero uma coisa. Depois de garantir que Tiago tinha se sentado, eu finalmente disse o que tinha querido. Eu quero o divórcio. Tiago endureceu por um momento como se segurasse a respiração, então retrucou. Você ainda está chateada por eu ter jogado fora seus documentos de trabalho? Ou é porque eu não faço nada em casa, como você sempre reclamou, pensar que você está ciente do que fez? Surpreendente. Eu realmente aplaudi, fingindo estar impressionada. Você está zombando de mim? Não, eu estava sinceramente admirada. Isso é tudo. Certamente essa não é a única razão pela qual você quer o divórcio. Esses eram motivos, mas não os únicos. No entanto, escolhi ficar em silêncio sobre isso por enquanto e continuei. Isso faz parte. E aqui está o valor da pensão alimentícia. Deslizei o documento preparado pelo advogado pela mesa até Tiago enquanto ele lia o papel. A raiva se espalhou pelo seu rosto, e ele gritou. Isso é ridículo. Mesmo que nos divorciemos, esse motivo e esse valor são absurdos. As mãos de Tiago tremiam. Eu nunca vou concordar com isso. E você não pode simplesmente se divorciar de mim pelos motivos que mencionou. Tiago me olhou como se tivesse pena de mim. Esse homem ainda não percebe o que mais ele fez. Tiago, sem saber do aperto em que está prestes a se encontrar, continuou a me menosprezar como se eu desistisse da minha liberdade tão facilmente. Divorciar-se apenas porque eu não fazia o suficiente em casa. E você quer pensão alimentícia por isso? Impossível. Que mulher gananciosa. Sem o Tiago saber, o advogado sentado ao meu lado estava se contorcendo. Tiago pensou que era o único na sala comigo. Não pude deixar de rir da desatenção do Tiago. O que é tão engraçado? Por que você realmente acha que esses são os únicos motivos para o nosso divórcio? Como se eu pedisse tanto de pensão alimentícia só por isso. Foi só depois que eu disse isso que o pânico finalmente apareceu no rosto de Tiago. Talvez seja a hora de contar a ele. Falei para Tiago, cujo piscar de olhos havia aumentado significativamente. Você tem traído, não é? O quê? A voz de Tiago falhou e seus olhos se moveram rapidamente. Isso é pensão alimentícia. É por isso que o valor que apresentei ao Tiago era muito mais alto do que ele esperava. Onde está a prova?
Me mostre a prova. Você está apenas obcecada com suas delusões porque me desgosta. Tiago tentou negar, culpando minha suposta tendência a fantasiar, o que só me irritou ainda mais. Se é assim, vou mostrar a prova então. Você tem tido um caso com uma colega de trabalho, não é? O nome dela é Lívia, certo? Como você. O pânico de Tiago intensificou-se com a menção de um nome específico. Ela tem 10 anos menos que você. 26 anos. Deve ser divertido ter um caso com alguém tão jovem. Isso sozinho não é prova. Claro. Eu tenho uma colega chamada Lívia, mas ela é apenas uma colega. Isso não é prova suficiente aqui. Olhe para isso. Levantei meu smartphone para Tiago e reproduzi um vídeo. Tiago olhou para o telefone para ver isso. Como você tem isso? Isso parece meros colegas para você? Se parece, você deve ser cego. O vídeo foi gravado no estacionamento subterrâneo da empresa de Tiago. Tiago estava no banco do motorista e uma mulher, presumivelmente sua subordinada Lívia, estava no banco do passageiro. A princípio, pareciam estar apenas conversando, mas gradualmente se tornaram mais íntimos e começaram a segurar as mãos. Chefes normalmente seguram as mãos de seus colegas? Eu não acho. Quer ver mais provas? Não, isso é suficiente. O rosto de Tiago era uma mistura de raiva e embaraço. Como você conseguiu isso? Você tem me seguido? Você poderia fazer isso. Sendo a trabalhadora livre e espirituosa que você é. Mesmo em uma situação claramente desvantajosa, Tiago ainda conseguiu fazer tais comentários. De certa forma, fiquei impressionada com sua resiliência. Não, você sempre presumiu que eu tenho muito tempo livre porque trabalho em casa. Mas eu realmente não tenho tempo para isso. Então de onde você tirou isso? Você contratou um detetive ou algo assim? Sim, é isso. Responde. Mas isso era uma mentira. Não tinha usado um detetive. A evidência foi na verdade me dada por uma amiga que era colega de Tiago e a noiva no casamento onde Tiago e eu nos conhecemos. No entanto, revelar a verdadeira fonte da evidência poderia potencialmente prejudicar minha amiga. Então, eu menti. Toda vez que você saía no carro da empresa. Você fazia isso no estacionamento, hein? E aqui estava você, me acusando de não fazer nada em casa porque trabalho em casa. Enquanto isso, você está ousadamente tendo um caso. Cale-se. Isso não foi minha culpa. Como assim? Fiquei surpresa com sua defesa repentina. Pensar que você diria algo assim agora. Você deve estar brincando. Na verdade, eu estava sendo chantageado no momento em que nossas mãos se tocaram acidentalmente. Ela ameaçou contar a todos na empresa a menos que eu manipulasse seu desempenho de vendas. Isso é muito forçado. A desculpa de Tiago parecia um romance mal escrito. Não é mentira. Eu sou a vítima aqui. Tiago de repente parecia tão lastimável quanto uma heroína trágica, o que honestamente me deixou um pouco enojada. Se você insiste, não tenho escolha. Eu teria considerado diminuir a pensão alimentícia se você tivesse apenas admitido. Com minhas palavras, Tiago olhou confuso. Você pode sair agora. Com quem você está falando? O olhar de todos se voltou para a divisória. Então, uma jovem na casa dos 20 anos apareceu. Sim, era a parceira de caso de Tiago, Lívia. Ao vê-la aparecer de repente, Tiago se levantou abruptamente e apontou para ela. Quando você chegou aqui? Eu estive aqui desde antes de você entrar. Trent. Eu estive esperando aqui. De jeito nenhum. Tiago parecia ter aceitado seu destino. Tiago, você disse que ela estava te chantageando, certo? Eu especialmente a convidei aqui para que você pudesse me dizer diretamente. Se for verdade, eu poderia reconsiderar a pensão alimentícia. O rosto de Tiago estava coberto de suor. Claramente em pânico. Virei-me para Lívia em vez do Tiago sem palavras. Ei, você realmente chantageou o Tiago, Lívia? Lívia balançou a cabeça vigorosamente. Não, isso não é verdade. Na verdade, foi o contrário. Eu que estava sendo chantageada pelo gerente. Cale-se. Não diga coisas desnecessárias.
Ei, essa não é maneira de falar com alguém 10 anos mais jovem que você. Fique quieto. Perguntei gentilmente a Lívia, como se falasse com uma criança. Ei, você pode explicar o que quis dizer com ser ameaçada? Sim. Um dia, como de costume, entrei no carro da empresa com Tiago para irmos a visitas de vendas. De repente, ele agarrou minha mão. Fiquei chocada e pedi para ele parar imediatamente. Não diga mais nada. Você apenas ouça e então Tiago me disse que poderia facilmente manipular meu desempenho de vendas. Ele disse que poderia me fazer a pior vendedora se quisesse. Isso é horrível. Usar sua posição como chefe para ameaçar. Sim. Nossa empresa é rigorosa quanto ao desempenho de vendas e ser o pior significa ser repreendido. Isso afeta nosso salário. Então, eu estava realmente assustada. Uma história tão desprezível. Estou ainda mais decepcionada com você. Ugh. Tiago só conseguiu murmurar em resposta, aparentemente no seu limite. Então você não teve escolha a não ser cumprir com as exigências dele. Sim, isso mesmo. Peço desculpas pela falta de respeito com você. Helena, Lívia me disse. Então, sua história era falsa. E, em vez disso, ela era a que estava sendo ameaçada. Você tem algum contra-argumento para esta situação? Tiago apertou a mandíbula, incapaz de falar. Você provavelmente está se perguntando como eu soube disso. Na verdade, depois de ouvir de um amigo que Tiago estava tendo um caso com uma colega, fui até a empresa do Tiago e abordei Lívia quando ela estava saindo do trabalho. Isso é você neste vídeo? Você pode explicar do que se trata? Inicialmente, eu a confrontei com raiva, mas Lívia começou a chorar e compartilhou a mesma história que acabou de contar. E daí? Isso é mentira. Você não tem prova. Eu a ameacei. Ainda vai dizer isso quando está acuado? Você fez a pior coisa com uma garota mais jovem. Cale-se. Apenas me mostre a prova. Então eu admitirei. Sério. Você está dizendo que se eu mostrar a prova agora, você admitirá? Sim. Se você puder, é claro. Tiago estava arrogante, confiante de que não havia deixado nenhuma evidência. Ele me provocou. Certo de sua astúcia em não deixar nenhum rastro em mensagens ou contatos com Lívia. Para garantir que não havia gravações sempre que Tonga estava sozinho com Lívia. Ele fez questão de fazê-la desligar o celular mostrando sua preparação minuciosa. Eu estava preocupada no início porque nenhuma evidência estava aparecendo. Mas Tiago havia esquecido um detalhe crucial. Percebendo isso, fui imediatamente buscar essa evidência. A câmera do painel. A câmera do painel do carro. Tudo está claramente gravado lá, incluindo vozes. A boca de Tiago se abriu, soltando um suspiro. Sim, a câmera do painel do carro da empresa havia gravado o momento exato em que Tiago ameaçou Lívia. Só percebendo agora. E você é um dos melhores vendedores e gerente. Patético. Pego de surpresa. O rosto de Tiago ficou pálido. Agora sabemos que ela estava sendo ameaçada. Eu estava planejando processar você e obter pensão alimentícia. Mas, como ela também é uma vítima e foi honesta e cooperativa, prometo deixar isso para lá. Você vai se arrepender disso. Vou garantir que você seja demitido e não possa ficar na empresa. Tiago, inacreditavelmente, direcionou sua raiva a Lívia. Chocante. Quem não vai poder ficar na empresa é você. Ela já relatou isso à empresa. Deixei escapar um suspiro derrotado de Tiago. Ela pode ser transferida, mas ela é uma vítima, então não será tão ruim. O problema é com você. Espero que você não seja demitido. Cruzando meus braços, disse isso, e Tiago me encarou. Não seja tão arrogante. Se eu for demitido, você sofrerá sem meus ganhos. Acha que pode viver apenas do seu dinheiro de desenho. Quão pouco Tiago deve pensar de mim. Esse comentário deixou tudo claro. É por isso que estamos nos divorciando. Não vai me fazer diferença se você for demitido. Eu vou certificar-me de obter a pensão alimentícia das suas economias e me aproximei de Tiago e me inclinei. O trabalho que você sempre menosprezou. Eu ganho quase o mesmo que seu salário mensal.
Um pouco menos, mas estou quase lá. Mentiras. Seu trabalho é apenas desenhar. Há muitas pessoas dispostas a pagar apenas por desenho. Infelizmente para você, o que acontecer com você a partir de agora não é da minha preocupação. Contanto que eu receba minha pensão alimentícia, então, sobrecarregado pela realidade de que ele não era superior no único aspecto que pensava ser. Os joelhos de Tiago cederam e ele caiu no chão, com as mãos tocando o solo. Então, aqui está. Os papéis do divórcio. Coloquei 2 documentos no chão e entreguei a Tiago uma caneta. Ainda tremendo, Tiago esqueceu de se levantar e assinou os documentos ali mesmo no chão. Aliás, eu de repente me lembrei de algo e mencionei a Tiago. Seu equipamento de golfe. Eu na verdade não joguei fora. Tiago, ainda no chão, apenas levantou o rosto, que estava manchado de lágrimas. Bem, eu pensei que seria cruel demais e, mais do que qualquer coisa, eu não queria ouvir você reclamando. Então, onde você colocou minhas coisas? Eu guardei tudo em um armazém alugado. Foi um grande incômodo mover todas essas coisas. E claro, eu não vou ajudá-lo a recuperá-la. Era muita coisa. Sempre fazendo coisas desnecessárias. Você é problemático até o fim. Você está ciente da sua situação agora? Droga! Pareceu que Tiago finalmente percebeu que sua posição não iria melhorar no final. Olhando para mim com toda a sua força, ele disse: "Você vai se arrepender disso, mesmo que eu seja demitido, serei bem-sucedido em outro lugar." E com isso, ele abriu violentamente a porta e saiu, como se estivesse fugindo. Essa foi a última vez que vi Tiago. Desde aquele dia, me mudei da casa dos meus pais e comecei a viver sozinha. Sem as tarefas do Tiago, tive mais tempo e facilidade na minha vida. Meu trabalho melhorou mais do que nunca. Consequentemente, o número de solicitações aumentou e minha renda mensal muito superava o que Tiago, o vendedor, costumava ganhar. Após nosso divórcio formal, Tiago, agora sem uma faxineira gratuita, vivia em uma bagunça, segundo um colega de um amigo que visitou sua casa. Roupa suja acumulada, pratos empilhados na pia, lixo transbordando e moscas zumbindo ao redor. Tiago nem sabia os dias de coleta de lixo. Eu pensei que ele poderia pelo menos lavar os pratos, mas parece que ele não conseguia gerenciar nem isso. Sua casa se tornou uma bagunça. Sua vida se tornou mais difícil e seu desempenho de vendas rapidamente declinou, caindo para o último lugar depois que a empresa descobriu sobre Tiago ameaçando uma subordinada direta para ter um caso. Ele não foi demitido, mas foi transferido para uma subsidiária regional. Rumores de seu caso se espalharam por lá também, tornando seu novo local de trabalho bastante desconfortável. Ele estava tão certo de que teria sucesso em outro lugar. Murmurei para mim mesma enquanto terminava um projeto, mas provavelmente não vou encontrá-lo mais. Livrar-se de coisas desnecessárias foi revigorante. Eu deveria ter limpado antes. Senti uma sensação refrescante de alívio enquanto me concentrava no meu trabalho. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.